Bom, esse trabalho é sobre motores trifásicos, onde vamos explicar alguns dados de placa, alguns tipos de partida e curvas de conjugado. Um trabalho proposto pelo professor Dr. Marconi Januário, realizado pelos acadêmicos Eduardo Barreto Steinmetz e Gabriel Krug, para a disciplina de Conversão Eletromecânica de Energia 1 do curso de Engenharia Elétrica da UNESP de Joaçaba. Aqui temos uma placa de identificação de um motor, onde aqui nós temos esse número 3, indica quantas fases tem esse motor, ou seja, ele é um motor trifásico, né? Aqui nós temos a indicação da potência desse motor em kW e em CVs, no caso. Então ele é um motor de 9,2 kW, equivalente a 9.200 watts, que transformados são 12,5 cavalos de potência. Aqui nós temos dois dados, esse primeiro aqui, né, a frequência, ou seja, ele trabalha com uma frequência de 60 Hz, e este aqui, né, o RPM, ou a sua velocidade síncrona, né, é o número de vezes que a velocidade que esse motor vai girar, seu eixo vai girar por minuto, no caso 1170 vezes por minuto, né? Então, essa velocidade ela será constante, né? Mas ela pode variar em função de alguns fatores, como algumas cargas, por exemplo, aplicadas no seu eixo. É importante ressaltar também que essa velocidade ela é diretamente proporcional à frequência, né? E inversamente proporcional à quantidade de polos magnéticos desse motor. Ou seja, aqui no Brasil, né, como a frequência é 60 Hz, ela terá essa velocidade de 1170 RPM. Agora, por exemplo, se fosse num país como o Paraguai, que utiliza uma frequência de 50 Hz, essa velocidade iria cair, né? Realizados os cálculos, seria 1000 RPM no caso, lá. E também ela é inversamente proporcional à quantidade de polos magnéticos. Quanto mais polos, menor essa rotação. Esse motor, ele é um motor de 6 polos, né? Como a gente pode ver nesse cálculo aqui, fizemos um cálculo rápido para podermos ver a quantidade de polos desse motor, ou seja, você faz 120 vezes a frequência divididos pela velocidade, ou seja, dá um resultado de 6,153, ou seja, um motor de 6 polos. Aqui nós temos a tensão nominal no motor, né? A tensão nominal é a tensão que o motor deve operar, né, em regime permanente. Esse motor ele é capaz de operar em 220 volts, em 380 volts e 440 volts, de acordo com suas ligações. Aqui nós temos a corrente nominal, que é a corrente máxima que o motor suporta em regime permanente sem danificá-lo. Neste caso, né, nós temos aqui que em 220 ele opera com uma corrente máxima, de 32,8, em 380 de 19 amperes e em 440 de 16,4 amperes. Aqui nós temos o IP sobre N, ou seja, é uma relação, né, entre a corrente de partida e a corrente nominal desse motor. A corrente de partida é uma corrente que pode ser até 10 vezes a corrente nominal. Nesse caso, né, o IPN dele é 6, ou seja, a corrente de partida dele é 6 vezes a corrente nominal do mesmo. Aqui nós temos o grau de proteção, né? O grau de proteção ela é a indicação das características físicas dos equipamentos elétricos, referenciando-se a permissão da entrada de corpos estranhos para o seu interior, definido pelas letras I e P, e em seguida dois algarismos que representam. O primeiro algarismo, né, ele representa o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos e estranhos, ou contato acidental. Em todo caso, esse motor
ele possui esse primeiro algarismo 5, que é a proteção contra acúmulo de poeiras prejudicial ao equipamento. E o segundo algarismo, ele indica o grau de proteção contra a penetração de água no interior do equipamento. E esse também, né, é o algarismo número 5, que indica que ele é resistente a jatos de água em todas as direções, ou seja, ele é um IP proteção IP55, ele tem uma proteção completa contra toques, acúmulo de poeiras nocivas e jatos em todas as direções. Aqui nós temos a classe de isolamento dele, né? Ou seja, a classe de isolamento é a determinação da temperatura máxima de trabalho que o motor pode suportar continuamente sem ter prejuízos em sua vida útil, né? Então esse motor é um motor de classe isolação F, ou seja, ele suporta 155 graus Celsius. Aqui, por último, nós temos, em relação à placa, né, nós temos o fator de serviço, né? O fator de serviço ele é um multiplicador que, aplicado à corrente nominal, ele vai indicar a carga que pode ser acionada continuamente no motor. Porém, né, se aplicado esse fator de serviço, a vida útil do motor será reduzida. Dando continuidade à apresentação do Eduardo, vou falar sobre os tipos de curva de conjugado de motores. Aqui temos 3 curvas principais aplicadas na indústria: categoria N, categoria H e categoria D. Categoria N são caracterizados por possuírem um conjugado de partida normal, corrente de partida normal e pequeno valor de escorregamento em regime permanente, onde são utilizadas bombas e máquinas trizes. Categoria H possui um conjugado de partida elevado, corrente de partida normal e baixo valor para escorregamento em regime permanente. Categoria D são caracterizados por conjugado de partida elevado, corrente de partida normal e alto escorregamento, utilizado para acionamentos de cargas como prensas excêntricas e máquinas semelhantes, em que a carga apresenta picos periódicos e cargas que necessitam de conjugado de partida elevado e corrente de partida limitada. Vou falar também dos tipos de partida de motores. A primeira que temos exemplo aqui é a partida direta. Nela o motor é conectado diretamente à rede, ou seja, aplicamos a tensão nominal sobre o enrolamento do motor de maneira direta. A corrente de partida sobe de 6 a 12 vezes a corrente nominal do motor. Quando há necessidade de inverter o giro do motor, é feita essa manobra com contactores que invertem o sentido das fases. Partida estrela-triângulo. Nessa configuração, o motor parte em configuração estrela, que proporciona uma maior impedância e menor tensão nas bobinas, diminuindo assim a corrente de partida, o que diminuirá o conjugado de partida. O motor parte mais suave, mas só pode ser utilizado em motores que tenham 6 polos e que a tensão da rede seja a mesma da tensão triângulo do motor. A reversão. Partida por autotransformador, conhecida também como chave compensadora. Nesta partida, os motores utilizados para essa partida só funcionam para motores acima de 15 CV. Reduz a corrente de arranque. Funciona através da alimentação com tensão nominal no primário do autotransformador, conectado em estrela. Soft Start. Dispositivo eletrônico composto por tiristores que controla a tensão sobre o motor, controlando assim a corrente. Todos esses dispositivos servem apenas para o momento de partida. O inversor de frequência regula a variação de corrente e tensão ao longo do tempo. É utilizado na indústria quando se tem demandas diferentes de potência no motor. Aqui temos um exemplo de como a corrente varia em função do tempo
mais diversos tipos de partida utilizados. Para produzir esse vídeo foi utilizado várias bibliografias, como o livro Fundamentos em Máquinas Elétricas, catálogos como o da WEG e TCCs e artigos publicados